no tem entra na tafsir de suratul ikhlas. Parentes, irmãos muçulmanos, não fala ontem, Allah Jalla wa Ala fala profeta, wa min sharri, kul Muhammad fala, a'udhu na roga, birabbil falaqi, na dun di mandrugada. Naam, na dunu di mandrugada. Min sharri di maldade ma khalaqa, di tudo maldade que Deus kumpu nesse mundo li. De tudo mal kusa que existe no mundo. Wa min sharri também, o tá falando lá, pelo livro de maldade, wa min sharri, buna roga no mundo de Deus, pelo livro de maldade, ghasikin, discurdão de noite, idha waqaba, ora que toma conta do mundo. Wa alaikum salam marijallo. Então, Allah fala, qul, Muhammad fala, a'udhu na roga, birabbil falaqi, qul a'udhu birabbil falaqi, na roga na mundo de Allah, pe protegir de maldade de mandrugada. Min sharri, Allah livran, na roga na mundo de Allah, dunu di mandrugada. Qul a'udhu birabbil falaqi, na roga na mundo de Allah, dunu di mandrugada, min sharri, pe livran de maldade ma khalaqa, de tudo que kumpu. O min sharri, também para Allah livran de maldade, ghasiqin, discurdão de noite, idha waqaba, ora que toma conta do mundo, mundo tudo escuro, ora que escuridão tem força e toma conta do mundo. O min sharri, também na roga na mão de Allah, para livrar de maldade, an-nafathati, o min sharri nafathati, maldade de mingueiros futseiros que está supra-corte, fil uqadi na non, para Allah livrar também de maldade de classe. Então, wa min sharri, também na roga na mão de Allah, para livrar de maldade, wa min sharri hasidin, de maldade de invejador, idha hasada, momento que não inveja. Aonde ele não parava, logo aonde não papel de gravidade de inveja. Wa min sharri, na pedita Allah, para proteger de maldade, hasidin, de maldade de invejador, idha hasada, momento que não inveja. Parentes, irmãos muçulmanos, é área suficiente para pecador se vir com a verdade, inveja, medunho e grave cabali. É versículo, último versículo de Suratul Falaq, é suficiente para não rabar com a verdade, inveja e maldade grande. Depois, invejador e futseiro. Vou partilhar vídeo para mangar gente por ter acesso a 10 vídeos que eu esclareci e na papel de uma coisa muito importante. Que seja gravidade de inveja. Tahrimu al-hasad. Proibição de inveja. É versículo mostrando como inveja e doença medunho. Também inveja e futis. Invejador e futseiro. Alguém que está inveja, a boi futseiro grande. A boi futseiro. Também é versículo mostrando como inveja e coisa proibida na Islã. E haram. É aya mostrando como inveja e haram. Babia, ndeke Allah fala profeta kuma, wa min sharri, pedi Allah pe livro de maldade, hasidin, maldade invejador, idha hasada, momento que não inveja. Então, só é aya, para falar kuma, Allah na roga na umum, wa min sharri hasidin, para bu livrar, para bu proteger de maldade de invejador, idha hasada, momento que não inveja. Naam. Minha professora fala também a inveja acaba com a bondade. Não, não chega lá, minha ustaz. Minha ustaz tem de presa nesse lerão, Ibrahim Pina Barros. Primeiro alguém que se não. Então, não chega lá, não. Inveja acaba ali, essa área mostrando como invejador e futseiro. Também e maldade grande. Inveja e pecado grande. Para vender que Allah, e fala profeta como pedi Allah, roga na mão de Allah, para proteger de maldade de invejador. Então, é só justa e suficiente para alguém se ver como inveja cabali. De que Allah fala profeta, para roga na mão de Deus, para Deus livrar de maldade de invejador. Para que manda Allah fala que lá? É mingueiros futseiro que supra, mingueiros futseiro, não quintayana. Quintayana contando, né? Que ele é grande futis próprio. Invejador, que manda Allah para profeta como pedir Allah para livro de maldade de invejador que não inveja, para ver mingueiros que se como é mara 11 não, é mingueiros que mara 11 não na pinti, é supra corte, não me dirão na que pinti, para por fazer profeta mal,
que origina aquilo? E para ver de inveja. Inveja do profeta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inveja que origina, toque ba cair na futis. Toque me sinheme profeta de Deus. Toque ba toma pinti, é mara 11 não, é supracorte, nome de rang, é ba pôr na fonte beijo, para poder acabar com a vida do profeta. É me sinheme. Que original para ver de inveja. E piores futeiros, buia embalo, exatamente. Invejadores e piores futeiros que tem. Quem pode mingeres cair na futis, é me sinheme profeta. Logo, o tanto na aya, sabe se tafsir fala, que lá manda Allah fala profeta, o min sharri nafathati, o profeta pede Allah para livrar de maldade, de mingeres futeiros que está supracorte, na pinti, o min sharri nafathati, o Muhammad fala Allah para livrar de maldade, de mingeres futeiros, que está supracorte, fil uqadi na non. Wa min sharri hasidin idha hasada, também pede Allah para livrar de maldade de invejadores, ora que não inveja. Hasidin, e alguém que está inveja, idha hasada, momento que não inveja. Para ver de quê? Para ver que é mingeres que faz profeta, é ato de futis, que origina para ver de inveja. Inveja que está por futeiro, está pega atrás de alguém. Ora que alguém inveja, se ele futeiro, ele pega atrás. Então, inveja que está por pecaru está pega atrás desse companheiro e me se matar. E me se nhemel. Não. Adelar, Nairobi. Não. Simbi muri, abo o dukune, kumis baburasan. Ok, Adelar Nairobi. Para lá da facilidade. Ok, para lá jure, que tem problema. Esta fala do wasia. Na Sharia, é obrigatório para cumprir, ou que muri, subir jumna no muri, é obrigatório para cumprir. Barakallahu fiik, muito obrigado. Então, invejador é alguém que consigo mais futseiro. Futseiro, que é que você pega atrás de alguém para ver de inveja? Tem na família, botou olhar. Família, irmãos, de mãe e pai, irmãos e pai. Eta sai buang para outro de noite, vira gato preto, kikia, para banhar outro para ver de inveja. Botou olhar na família, botou olhar na vizinhança, botou olhar na amigos, botou olhar na relações. Dentro morança própria, botou olhar, irmãos também se nhemem outro para ver de inveja. Só se contra alguém que tem potência de futis. Não falava com futseiro e pecador que está colabora com Irã. Futseiro e pecador que está colabora com Irã. Irã está dando-se poder para fazer mal. Mas eu estou olhando na moranças, irmão tem inveja se companheiro para ver com a imagem na lâmpada. Imagem tem sorte. Imagem na lâmpada. Imagem tem sorte na vida. E está invejando. E está ficando ninhiquel dente de sangue. Botou aí na ninhique para o irmão, mas no coração lá por meio. E na ninhique você mostrou como ele o irmão, mas dentro do coração o que está lá. Suboia aqui lá. Bucana rica aqui lá. Não. Não, botou aqui lá. Inveja acaba ali. Nessa dedicação dá na casamento de alguém. Inveja dura dá na casamento. E dá na casamento. E dá na tudo cairá. Não. Nessa sede. Amiga Riana. E casou casamento. Alguém que inveja o tudo que é de bom. Se por dá na dá na. E casou o casamento. Toma cuidado. Ele luta para dar no casamento. O bom casamento que tem. Ele luta para dar. Mas casou que lá. Alguém que inveja o tudo que é de bom. De bom. Ele luta para destruir. Que lá comanda o profeta fala na hadith. Utlubul hawaija bil kitman. Naam. Utlubul hawaija bil kitman. Profeta fala, bo resolver assuntos. Bo tratar bons assuntos. Bo resolver assuntos na segredo. Utlubul hawaija bil kitman. Bo resolver, bo tratar bons assuntos na segredo. Fa inna kulla dhu ni'matin mahsudun. Para tudo quem tem qualquer dádiva, qualquer privilégio no mundo, buta ter invejadores. Para ver que lá, bo trata bons assuntos na segredo. É a diz, pensa, nunca vou ouvir. Nunca vou ouvir como a profeta falece. Para gente resolver esses assuntos, bo trata bons assuntos, bo resolver bons assuntos na segredo. Bil kitman. Utlubul hawaija bil kitman. Bo trata bons assuntos na segredo. Para ver tudo quem tem qualquer privilégio,
tudo que tem qualquer dádiva, privilégio, qualquer sabor no mundo, buta tem gente que não veja. Fa inna kulla dhu ni'matin mahsudun. Fa inna kulla dhu ni'matin mahsudun. Porque tudo que tem qualquer dádiva, qualquer nema, qualquer dádiva no mundo, buna buta tem quem que não veja. Não. Não. نعم شيخ إبراهيم سأصل هناك نعم بارك الله فيك أحسنت tudo que tem qualquer dádiva, qualquer privilégio, gente você tem gente que está invejando. Agora se gente invejou, você tem guerra grande. Então gente que invejou bata segundo eles. Toma cuidado com gente que invejou. Depois invejador às vezes está rico bona dente na seu coração, pegar um socorro, né? Alguém que não veja outro hora porque tá fia próprio. Só que bim cai na bu dana bu nome ou dana bu assunto, buta fica exclamando. Tá fulano. Tá fulano próprio que lá que não fazia isso, que lá que não dana em assunto em atrás. Tá fulano próprio que não dana em assunto, que me sinha bem. E não dana em vida, logo buta fica exclamando. Para ver que e não engano, vai mangar tempo e tá rico bo. E não ninhico bo, se coração que lá preto bo, e que me se bu bem. E que gosta de bo. Mas segundo botar para descobrir. Parentes, irmãos muçulmanos, não, inveja de doença que médico que está cura, mas tem se cura, ila ilaha illallah, e falta de fé, ora que alguém tem fé de verdade, Deus está curando inveja. Inveja se cura, se medicamento e fé. Também pode ter fé no destino. Tipo, tudo que pode alguém quer, Deus que dá, né? A outra na mão de Deus. Tudo que alguém quer, Deus dá. Falta de fé, que o pecador está inveja muito, falta de fé. Se você tem fé de verdade, não inveja gente. Gosto não conta que está falando de inveja. Definição de inveja. Definição de inveja. Inveja é que? Bota uma caneta, bota uma folha, bota uma nota. Não, bota uma caneta, bota uma folha. Não escrevi. É definição de inveja. Inveja e que? Não. Sheikh, de Coreia diz 23 anos, nunca esqueci, nunca ouvi mais. Allahu Akbar. Adam Sago como é, diz 23 anos que em Cornal. Nunca ouvi esse caos, mas é que esqueci. É diz que o profeta fala, para não resolver um assunto no segredo. Para ver cada quem que tem qualquer privilégio, o tá tendo invejadores. O que é que está falando de inveja? Barakallahu fik Adam. Inveja, e para pecador fica mal, com bom coisa desse companheiro. Bota uma caneta, vou escrever nota. Vou escrever nota. Inveja, e para pecador, para coração de pecador fica mal com esse companheiro, na bom coisa que olha. Quer dizer, por nerva, por ficar mal, para que Deus dá pecador. La ilaha illallah. E medunho. Mishari balde. Inveja e fogo. Não. Não, quinta yana. Às vezes alguém que está consigo nunca e está falando mal de bom para ver de inveja. Barakallahu fik. Para lá contra que eu passei direta. Quinta yana. Minha irmã de infância. Essa nós planta junto na infância, não é? E conta a verdade. Às vezes alguém que está consigo e está falando mal de bom só para ver de inveja. Inveja é que e para alguém fica mal com o bom coisa de seu companheiro. Alguém pode qualquer privilégio, qualquer dádiva, privilégio que olha no mundo, a o coração tá fica mal. O coração quente para que Deus dá pecador. E quando fica mal para que Deus dá alguém. Deus comprou alguém bonito, o panhareba. Deus abre alguém sorte e ter dinheiro, o fica mal. Deus dá alguém lugar, curo na sociedade, o fica mal. Deus dá alguém fama, nome, tem fama e tem nome, o coração tá fica mal que lá. Buka contente, mas que tem fama na comunidade, mas que tem nome, buka contente. Mas que Deus cumpul bonito, buka contente. Mas que Deus sortear dinheiro, manga dele, jaudi, buka contente. Deus ajudar ele cumpul se casa, buka contente. Deus abrir sorte bem Europa, buka contente. Isso tudo tá contente. Alguém tá bem Europa, milhares de corações na rebentar Bissau, para ver como bem Europa. É que contente, né? Outro broto que tá para obrigar ou não. Outro que está ligado e que está mandando mensagem para esse coração na firme, mas não combina Europa. Coração na rebenta aquele.
ningi wo jona linye kana mando pro message kate nara ko be corson na rebenta man ko bi Europa mbara kana avion bi pe Europa ele kabin ka contente e quando inveja e futis e futeiros grande invejosos si panho na nyemeu outro ka contente sorti abri ko outro ka contente bi Europa outro ka contente bota bom minger ku casa outro ka contente para ver como o pa de bom filhos bonito. Se eu sou filhos, coração tá ferve. O campo ninguém brilha. O campo para ninguém lâmpada. Não. Ginte se coração tá veja pecador na que deu dal. Mas aquele camanha de muçulmano. Muçulmano que tá veja alguém na que deu dal. Não, cara quem agora que se dia, cara quem que deu dal, deu de sorte no mundo. Cara quem que se sorte. Tudo que goia deu da pecador. Allah se bique que mande dalel. Então sofre bu conformar. Pirita Deus pedal, mas ko fica mal que veja, para falar Deus dar um cusa, a bo fica mal. No, professor lembrantano ali, Yusuf, profeta Yusuf, alayhi salatu wassalam, sermões de pai, sermões de pai, envejar e tratar todo tipo de maltrato. Só para ver como, se mame, mas que sermões de pai, se mame obi, de que Yusuf não acontece para ver sonho. Bobe é que não ouviu atentamente. Parentes irmãos muçulmanos. Profeta Yusuf, se pape, e conta esse pape sonho. De que Deus mostrar sonho, como ele ser o profeta, ele lâmpada. Ele ser um menino, um pecador que não lâmpada, ele ser o profeta de Deus. Que sonho, e bem conta esse pape. Mas quando ele conta esse pape, com bolsa desse mame, ouve que sonho. No pape falando como buna ser o profeta, buna ma bumber monstro lampara, buna brilha, Deus na deu brilho, buna ser o nu, buna ter nur, buna ter lampara dera que ber monsca tene, buna ser o profeta ma é sonho ko conta ber volta. Pape falando com revela sonho né, é sonho esse segredo bobe que lá, se bu conta ber mons, Satanás se reforça, tem paciência que bu conta ber mons, contra se combosa se mame obil baja, combosa se mame, combosa se caos que tá fazendo outro mal. E caos que kumbosa está inveja de filho de um outro. E caos que kumbosa está odia filho de um outro. Kumbosa está odia filho de um outro. E está inveja filho de um outro. E está fazendo filho de um outro mal. Leva filho de um outro na muro. Vai rala que filho de um kumbosa cana balance cabeça. Vai tudir para que eu tenha dinheiro, para que eu tenha sorte. Para que eu tenha nada na vida. Butabat trabalhar filho de um kumbosa para que ele dê tudo próprio. Homens também está inveja, não. Homens também têm inveja, que é verdade. Então, que é caos. Então, Yusuf se mame, com botas se mame, vai acontecer filhos. E vai acontecer filhos como, bom papai fala com Yusuf na mão, boss, e na brilha na lâmpada. Irmãos, coração quente. Yusuf na mão, nós para ver de quê? Yusuf na mão, nós para ver de quê que manda na mão, que manda aí na mão, seu coração quente, para ver como Yusuf na mão, se eles brilham, que ele nasceu profeta, e na mão, se eles tudo. É que contente. É para ser papai com dar no irmão, não vai bater aquele. Papai deles, história é bonita, mas tem pouco tempo para explicar detalhadamente. É bem que ele mata para baquear, é para sutal, ainda, toque e rebentar o rosto tudo, só para ver como aquilo nascer alguém que era brilha e na lâmpada para mais eles. Bom juízo, irmãos na suta ser irmão para matar, para ver de inveja acaba ali. É que eu vim largar dentro fonte lá que é largar, é que se prossima, só para por muro só, que bondade, que era bem para ele, que era guerra para por ir, talha. Na conta com os inveja, não está cansado de cabeça. Buna inveja alguém suma que deu dali, ele só para de descansar. Buna cansa a cabeça, não para direito ali, amanhã não conta na coisa de inveja no início. Na justa de direito, para entender que na bainel, que não fica. Mas amanhã, inshallah, não continua mais que tema de inveja, depois não entra agora na tafsir do Alcorão Karim, Suratul Ikhlas, Qul huwa Allahu ahadu, que não tem tafsir amanhã, Suratul Ikhlas, mas amanhã não conclui mais coisa de inveja. Porque falta bom papia, Satanás inveja que põe e nega para sujuro para Adama. Satanás inveja que põe e nega para sujuro para Adão. Satanás e nega para sujuro, para ver de inveja Adama. Também Yusuf, sermões matal, é mis matal, sermões mis matal, é sutal, toque mis matal, é largar na fonte para ver de inveja, para ver que a mis bela lâmpada. Isso é no Alcorão, bagari se essa história do Alcorão.
História de Yusuf, Allah que explica no Alcorão. Que ela por ser mentira nunca. História de Yusuf e Alcorão. Que é uma história assim, blá blá. Não. Aquela história do Alcorão. História corânica. Então Yusuf ser monstro sutal é pôr na fonte para ver de inveja. Satanás nega para sujudo para Adão para ver de inveja. Também inveja e está comer bondade de pecador. E está acabar se bondade de tudo. Então amanhã, inshallah, nós na concluir coisa de inveja no início de direito, não tem que entrar na tafsir de Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, que lá também um tafsir muito rico. Sura curto, mas tem um tafsir grande mesmo. Não. Amanhã nós entramos na hora 5 horas de Alemanha, 4 horas de Portugal, Inglaterra, 3 horas de Bissau. Nós na concluir coisa de inveja um bocadinho só, nós entramos na tafsir de Qul Huwallahu. Qul Huwallahu é sura pequenino, na tamanho, mas palavras gordo que será. E tem gente que tem a oportunidade de ouvir Qul Huwallahu na WhatsApp. Aula do Bobo está lá. Aula do Bobo, barakallahu fik. E a Bíblia está lá. E tem gente que ouve tafsir de Qul Huwallahu na WhatsApp. E rico, mas aquilo é próprio resumido, para ver o WhatsApp. Mas ali na direita amanhã, ainda sendo mais amplo, mais detalhado, não ouve palavras rico na tafsir de Qul Huwallahu amanhã, inshallah jalla ala. Então, parentes serão muçulmanos, inveja que ali para Deus livrar dele, pecador que diz inveja se acompanhando naquele que deu dal, o coração quente naquele que deu da pecador, para quê? Por onde são pecado, inveja está comer bondade de alguém, só que o fogo está comer lenha, para lá livrar de invejadores, para Deus livrar de ser maldade. É sura muito bom para a lei, para invejadores. Kul a'udhu bi rabbil falaq, e bom para a lei, para poder livrar de maldade de invejadores. Kul a'udhu bi rabbil falaq, para a lei sempre depois de cada hora de raça, ou quando dita, invejadores que não façam nada. Até ser mau ujo. E que atinge. Ora alguém tem inveja, se mau ujo, se o que ele não atingiu. E futuro, você acaba ali. Para lá dar facilidade, para lá protegindo, para lá fixar na dina, para lá ter a pena de nós, para lá partir no Jannat al-Firdaus, para lá fixar no Islam ter morto, para lá partir no coração limpo, coração que tem inveja, para lá livrar de inveja. Ya Allah, livrar de coração de inveja. Lungi inveja no coração, limpos no coração de inveja, partir no fé de verdade, o ter a pena de nós, partir no Jannat al-Firdaus. Ya Allah, sinti para nós, partir no fé de verdade, dar no dina sangue, por dar nos pecados. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك جواد كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم حبب إلينا الإيمان يا الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من الحسد اللهم طهر قلوبنا من الحسد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أهل الجنة يا الله اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا ممن يرثون الفردوس الأعلى اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعاتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك يا الله ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.